Muito tempo atrás, quando os lagartos gigantes vagavam pela Terra e a Netflix não existia ainda, o continente asiático foi atingido por um visitante inesperado que acabou ficando na vizinhança ao longo da vida. Ei, você de novo? Hey, eu estou falando sobre a Índia e sua fascinante história desde quando era somente um enorme pedaço de terra vagando pelo oceano, contando a partir de 9. Cirurgia avançada dos tempos antigos. Se você acha que a cirurgia plástica é uma conveniência moderna, terá uma grande surpresa. A Índia já fazia isso há mais de 2.500 anos, no século 6 a.C. Em algum lugar naquela época, vivia um médico excepcional chamado Sushruta. Ele é considerado um dos pais da cirurgia, e por um bom motivo. Sushruta Samhita é um livro que é uma verdadeira joia. Ele abrange mais de 1.100 doenças, todos os tipos de plantas medicinais e dezenas de procedimentos cirúrgicos. Mas o que é provavelmente a coisa mais surpreendente sobre o livro é que também descrevia a reconstrução cirúrgica do nariz. Então, basicamente, se você vivesse na antiga Índia, poderia fazer um procedimento no nariz. Ok, talvez não seja a rinoplastia que conhecemos hoje, com anestesia e tudo, mas ainda assim é impressionante. 8. O primeiro revendedor de diamantes. Até o início do século XVIII, a Índia era a única fonte de diamantes no mundo. Segundo o Instituto Gemológico da América, essas pedras preciosas foram descobertas e comercializadas no século IV a.C. Naturalmente, a mineração industrial e o processamento de diamantes estavam fora de cogitação na época, de modo que a Índia só tinha uma oferta limitada deles. Mas tudo bem, porque a demanda era igualmente limitada. Só os mais ricos podiam se dar ao luxo. Desde então, países como Rússia, Botsuana e República Democrática do Congo assumiram a liderança na produção de diamantes. Mas o fato é que um país conhecido por seu amor pelo ouro também tinha o direito de se gabar por manter o monopólio dos diamantes por quase 1000 anos. Oh, que luxo! 7. Uma das primeiras civilizações. A vida urbana civilizada como a conhecemos remonta a cerca de 5.000 anos na Índia. Bom, eles não tinham aquecimento central nem nada. Não que precisassem, mas a civilização do Vale do Indo ainda era uma das mais avançadas do mundo antigo. A Enciclopédia de História Antiga diz que, por volta de 2600 a.C., dezenas de vilas e cidades pertenciam a essa civilização. E devo dizer que elas tiveram uma vida bastante confortável para o seu tempo. As casas tinham banheiros e poços, e cada cidade tinha sistema de drenagem. As condições sociais também eram muito melhores do que em outras civilizações na época. Além disso, os antigos indianos tinham um sistema de escrita muito misterioso que os cientistas não conseguiram decifrar até hoje. Quem sabe que maravilhas esses textos antigos escondem? 6. Uma civilização à frente do seu tempo. Falando de melhores condições sociais, durante o período védico, que durou de 1500 a 500 anos antes de Cristo, a sociedade indiana era provavelmente a mais igual no mundo conhecido da época. Embora ainda fosse patriarcal, as mulheres recebiam muito respeito, podiam tornar-se sábias e videntes, recebiam educação igual à dos homens e gozavam de todos os tipos de direitos. Não havia casamento arranjado na época. Isso só apareceu muito mais tarde. Além disso, os debates políticos raramente eram realizados sem que as mulheres fizessem discursos, e os homens eram sábios para ouvir suas palavras. Ouviram isso, amigos? Eu acho que você poderia chamar o período védico de Era de Ouro da história da Índia. 5. O número mais importante. E o que você acha que pode ser? Nós estaríamos em apuros sem este número mais importante. Ok, sem mais enigmas. Eu estou falando do zero. O conceito de zero e as regras para seu uso foram inventadas na Índia por volta do século 7 d.C. Antes disso, a ideia de nada não tinha sequer sido tratada como um número. Não era mais do que um espaço vazio entre números reais. Eu suponho que as pessoas não tinham visto a conveniência disso ainda. Como toda vez que eu olho para minha conta bancária depois de pagar minhas contas. Sim, conveniência. 4. Cabelo limpo. Você já achou que a palavra shampoo soa estranha? Diga em voz alta algumas vezes e você entenderá o que eu quero dizer. Bem, ela pode parecer estrangeira para você, porque provavelmente é.
a não ser que você seja da Índia e, nesse caso, obrigado pela palavra. Sim, shampoo é derivado da palavra hindi shampoo, que significa massagear ou amassar. E a primeira menção de massagear a cabeça foi do historiador grego Strabo, no século IV a.C. Na época, isso era comum apenas entre os indianos. Eles massageavam suas cabeças com várias ervas e extratos e depois os enxaguavam com água para manter os cabelos limpos. A prática de usar shampoo chegou à Europa em torno de 1000 anos depois, no início do século XIX. Parece que demorou um pouco demais. 3. Gênio da matemática e astronomia. Na Índia antiga, a matemática e a astronomia eram duas grandes disciplinas desde 1500 a.C. ou até antes, mas sem dúvida, uma das maiores mentes da Índia viveu no século V a.C. Seu nome era Aryabhata, e ele escreveu um tratado sobre astronomia que se tornou a base de muitos estudos posteriores. Apesar de usar um modelo geocêntrico do sistema solar, que mostrava o Sol e a Lua girando ao redor da Terra, Aryabhata apresentou muitas ideias que ainda são usadas hoje. Por exemplo, ele calculou a duração do ano em minutos, encontrou o valor de π e explicou que a Lua e os planetas brilham por causa da luz do Sol refletida por eles. Nada mal para o século V. 2. O guru dos jogos. Você joga xadrez? Mesmo que não, sabe o que é. Mas você sabia que seu ancestral também nasceu na Índia? O antigo jogo era chamado Chaturanga e surgiu por volta do século VI d.C. Ninguém sabe as regras exatas do jogo, mas a julgar pela sua aparência, é seguro afirmar que tinha muito em comum com o xadrez e jogos similares como o japonês Shogi, por exemplo. Outro jogo de tabuleiro clássico é Cobras e Escadas. Não se sabe realmente onde e quando ele apareceu pela primeira vez, mas a maioria diz que vem do jogo indiano do século XIII, chamado Mokshapat. A ideia era ensinar as crianças sobre os vícios na forma de cobras e as virtudes, as escadas. Ei, você está pronto para um jogo? Não importa, eu tenho mais um pedacinho para compartilhar com você. 1. Começo humilde da ilha. A Índia nem sempre foi um subcontinente. Na era dos dinossauros, mais de 100 milhões de anos atrás, ela era, na verdade, uma ilha. Havia se separado de um supercontinente e, de forma lenta, mas constante, viajou para o norte, chegando à sua localização atual em cerca de 50 milhões de anos. Os dinossauros já haviam sido extintos até então eles não conseguiram ver o que aconteceu em seguida. A gigantesca ilha indiana colidiu com a Ásia em uma colossal explosão continental. O impacto foi tão duro, na verdade, que os Himalaias se formaram quase em um instante. Sim, foi assim que surgiu a cadeia montanhosa mais jovem do mundo. Na verdade, a Índia, agora um subcontinente, ainda está lentamente pressionando para o norte, fazendo com que o Everest cresça. Basicamente, o pico mais alto do planeta é agora alguns milímetros, ou mesmo centímetros, mais alto do que no ano passado, o que, pensando bem, torna mais e mais difícil para os alpinistas chegarem ao topo. É melhor riscar esse da sua lista de desejos antes que seja tarde. Você conhece algum outro fato chocante sobre a história da Índia? Conte pra gente nos comentários abaixo. Não se esqueça de curtir este vídeo, compartilhá-lo com seus amigos e clicar em inscrever-se para ficar no lado incrível da vida.